Olá, turminha, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Hoje, nossas atividades serão nas páginas 93, 94, 95 e 96. Então, observem aqui na página 93. Nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Então, nós já estudamos que os sinônimos, eles são palavras com significado semelhante, né? Que tem ali, são palavras diferentes com o mesmo sentido, o mesmo significado. Por exemplo, de manhãzinha, Pedro acordou. Ou, de manhãzinha, Pedro despertou. Então, a palavra acordou e a palavra despertou são duas palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado, um significado semelhante. E o antônimo? O antônimo você também já sabe o que é, porque nós já aprendemos antônimo, né? Já fizemos atividades de antônimo aí no nosso caderno. Então, vamos ver um exemplo aqui. De manhãzinha, Pedro adormeceu. Então, a palavra adormecer é antônimo de acordar. Então, adormeceu é uma palavra que tem um sentido contrário, um sentido diferente do que a palavra acordar. Por exemplo, mais dois exemplos aqui, ó. Os cabelos da sereia são longos. Então, qual é a palavra contrária de longos, que tem um significado diferente de longos? Eu posso trocar a palavra longos por curtos. Os cabelos da sereia são curtos. As palavras longos e curtos, nestas frases, então, são antônimos. Mais um exemplo aqui. Pedro voltou para casa muito triste. Pedro voltou para casa muito alegre. Então, o contrário de triste é alegre. As palavras triste e alegre, nessas frases, são antônimos. O antônimo de uma palavra, assim como o sinônimo, ela depende da frase em que ela está sendo usada. Por exemplo, Serena cantou uma canção suave. Nessa frase, o antônimo de suave seria barulhenta. Por quê? Aquela canção que não é muito suave, né? Não é assim tão baixinha. Ela é barulhenta. Então, nesta frase, suave e barulhenta são antônimos. Outro exemplo. Em minha cama, gosto de travesseiro suave. Aqui eu não estou falando do som do travesseiro, certo? Eu estou falando do meu travesseiro suave, macio. Então, nesta frase aqui, o antônimo de suave seria a palavra duro. Aquele travesseiro que não é muito suave, muito macio, é um travesseiro duro. Tá bom? Vamos então para a página 94. Vou explicar os exercícios e vocês farão sozinhos. Escreva o significado de antônimo. Então, eu falei, né, que o significado de antônimo, o que significa antônimo? Tá na dúvida? Pode consultar a atividade no seu caderno ou então voltar no vídeo para você poder escrever aqui o que é antônimo. Número 2. Você vai escrever o antônimo das palavras em destaque nas frases, mas lembrando que as palavras que vocês escolherem, elas precisam combinar com as frases, tá? Lembra que a Pro falou, cada palavra depende ali, tanto o sinônimo quanto o antônimo, eles dependem do sentido da frase. Então, letra A, Serena só voltará quando Pedro se lembrar da canção. Qual será o antônimo de lembrar? Qual será o contrário de lembrar? Quem não lembra, esquece. Isso mesmo. Então, aqui você vai escrever a palavra esquecer. Fará isso com todas as outras alternativas. Leia a frase
e substitua a palavra destacada por uma outra palavra com sentido contrário, por um antônimo. Tá bom? Página 95, então. Existem alguns antônimos que eles são iniciados, que eles começam com a sílaba des, ou a sílaba in, com N, ou a sílaba in, com M. Então, você já conheceu ali antônimos entre palavras de formas diferentes. Lembra que nós tínhamos ali duas palavras bem diferentes. Por exemplo, claro e escuro, tá? São palavras antônimas e elas são palavras ali diferentes, que eu não usei nem o des, nem o in e nem o in. Por exemplo, aqui mais uma, ó, alto e baixo, liso e áspero, doce e salgado, quente e frio. Então, estas palavras são antônimas, mas nós não usamos nem o des, nem o in e nem o in. Mas existem palavras que elas passam a ter antônimos apenas se nós acrescentarmos o des, o in e o in. Por que eu estou falando in e in? Porque existe o in com N e existe o in com M. Nós já vamos relembrar aqui. Então, vamos lá. Aparecer. O antônimo de aparecer é desaparecer. Então, quando eu coloco o des antes da palavra aparecer, eu formo uma nova palavra que é um antônimo. Encontrar, desencontrar. Enterrar, desenterrar. Tá bom? Agora vamos para o in. Feliz, infeliz. Útil, inútil. Perfeito, imperfeito. Por que então eu tenho o in com N e o in com M? Porque, como nós já aprendemos, antes do P ou antes do B, eu uso a letra M. Qualquer outra letra, diferente de P e de B, eu uso N. Tá? Observem aqui, ó. Infeliz, inútil, com N. Imperfeito, com M, pois eu tenho aqui o P. Vamos então para a página 96. Você vai dar aqui 2 exemplos de antônimos que são formados por palavras iniciadas por des. Então, você vai pensar assim numa palavra, tá? E aí você vai tentar encontrar uma palavra que o antônimo seja iniciada por des. Vou dar um exemplo. Quando eu não estou muito contente, significa que eu estou descontente. Então, descontente é um antônimo de contente e começa com des, tá bom? Foi só um exemplo. Coloquem aqui mais 2 palavras. Exercício 2, você vai reler os antônimos iniciados com in e com m. Então, você vai voltar aqui, vai reler estes antônimos, tá bom? E depois disso, você vai responder. Quando que eu formo, na verdade, um antônimo com in, com m, e quando que eu formo um antônimo com in, com n? Dei a resposta já lá atrás. Pode voltar no vídeo se você tiver alguma dúvida. Você com certeza vai encontrar a resposta. Número 3. Dê 2 exemplos de antônimos que são iniciados por in. In com M. Letra B, in com N. Então, aqui você também vai pensar numa palavra e vai encontrar o antônimo dela que comece com in. Vou dar um exemplo. Aquilo que é possível e aquilo que é impossível. Então, possível e impossível são 2 palavras e eles são palavras antônimas, tá bom? Pensem e coloquem mais 2 exemplos aqui.
Por hoje era só. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entrem em contato com a gente, tá bom? Façam as atividades com calma, voltem ao vídeo quantas vezes vocês precisarem. Por hoje era só. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!